Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição Quinta-feira, meu povo. Tem como tema como remover a culpa. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender mais sobre a lição dos jovens, sobre o livro de Levítico. Quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema como remover a culpa. Eu quero deixar uma recomendação para você que você tenha assistido os outros vídeos da semana, porque como eu disse para vocês, nós estamos aqui numa passada, numa crescente. Então, cada dia nós expomos algum aspecto e depois nós damos mais um passinho. Então, se você perdeu qualquer vídeo da semana, tô deixando aqui em cima a playlist da semana. Você vai lá, veja o vídeo que você perdeu, depois você volta pro vídeo de hoje, tá bom? Quando nós olhamos para tudo que nós conversamos essa semana, nós falamos um pouco da expiação, sobre perdão, sobre a purificação. E nós podemos chegar hoje num aspecto importante, porque nós entendemos que para nós sermos perdoados e purificados, primeiro nós precisamos reconhecer a nossa culpa. Se eu não entendo que eu errei, eu não vou buscar perdão para Deus. Se eu não busco perdão em Deus, eu não sou purificado. Então o primeiro passo é eu reconhecer que eu errei naquela situação. E quando nós olhamos para as escrituras, nós vamos ver que nós temos alguns métodos de reconhecer, e de perceber como eu errei. Nós olhamos ali, por exemplo, para a convicção do Espírito Santo, que está escrita lá em João capítulo 16. Então, o Espírito Santo me convence do que eu estou errado. Um outro aspecto, a consciência. Romanos 2, Paulo vai dizer isso, que a consciência é um método de nós percebermos que nós também estamos errando. Um outro aspecto, estudo da palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4 vai estar escrito isso. Paulo também escreve que através do estudo da palavra, através do estudo da Bíblia, eu consigo entender e compreender que eu estou errando. E por último, e não menos importante, nós vamos ter ali a pregação e o ensino da palavra, que está lá em Atos capítulo 2. Então, através da pregação, através do estudo bíblico, eu entendo, eu começo a compreender que eu estou errando no aspecto X ou no aspecto Y. Então, a Bíblia apresenta esses aspectos. Mais interessante é que quando nós vamos lá em Levítico capítulo 5, no verso 17, nós vamos perceber que Deus também fala que existem erros, pecados que nós cometemos sem percebermos. E aqui que vem um ponto interessante. Então, nós temos todos esses aspectos, mas existem pecados que eu cometo sem ter a consciência que eu errei. Mas por que eu não tenho a consciência que eu errei? Porque eu não estou perto de Deus o suficiente para perceber que eu errei. Aqui fica uma coisa interessante. Pense da seguinte forma. Pense que você está se olhando no espelho. Se você estiver muito longe do espelho, você não consegue perceber alguns detalhes, alguns pontos do seu rosto. Quanto mais próximo do espelho você vai chegando, mais você consegue perceber esses detalhes. Então, perceba mais uma vez como o processo da santificação ele é importante para o nosso crescimento espiritual. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu consigo perceber os meus defeitos, mais eu consigo perceber aonde eu errei e, consequentemente, mais eu vou até Deus para pedir perdão e buscar um arrependimento e a purificação. Então eu preciso e você precisa se aproximar de Deus. Você precisa estar próximo de Deus. E nós só conseguimos isso através desses aspectos, através do estudo da palavra, através da comunhão com a igreja. Ir à igreja é muito importante, é muito fundamental. Igreja não salva, isso é fato. Mas quando eu vou à igreja, eu vou adorar a Deus na casa dele. Eu vou ver irmãos que estão passando por dificuldades, por problemas. Vou ouvir testemunhos, vou ouvir uma pregação, vou ouvir algo que talvez eu nunca prestei atenção. E aquilo vai me guiar a chegar em casa e me aprofundar ainda mais na palavra de Deus. Uma comunhão com o Espírito Santo, eu entender que eu preciso abrir o meu coração, deixar o Espírito Santo morar em mim, que ele vai trabalhar em mim, que ele vai me guiar, ele vai mostrar para mim onde eu estou errando, onde eu não estou, tudo certo. Mas tem um ponto aqui que é muito duvidoso se nós confiarmos única e exclusivamente nele, que é na nossa consciência. Sabe por quê? A nossa consciência, ela é duvidosa. A nossa bússola moral, ela é distorcida. Pense da seguinte forma, você está vendo alguém errar. Se você não instruir a pessoa que ela está errando e ela acreditar na consciência dela que ela não está errada, ela vai continuar fazendo aquilo sem entender que está errada. Então, a consciência, ela é aqui dos termos, ela deve ser a menos confiável. Nós devemos confiar na palavra de Deus, no Espírito Santo, na pregação,
ali, só que a consciência ela está atrelada a mais alguma coisa. Então, a consciência existe, ela é importante sim, mas a consciência tem força se o Espírito Santo age. A consciência tem força se eu escuto uma pregação. A consciência tem força se eu estudo a palavra de Deus, se eu estudo o Espírito de profecia. Então a consciência, ela precisa estar atrelada a alguma coisa para aí sim ela ter efeito. Porque se eu confio única e exclusivamente na minha consciência, a minha consciência é deturpada. Eu sou pecaminoso, você é pecaminoso. Então a nossa tendência é ir fazer coisas erradas. A nossa tendência é fazer o mal. Paulo vai dizer isso em Romanos, que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço com muita facilidade, porque a nossa bússola moral é totalmente distorcida. A minha consciência, ela quer fazer coisas erradas. Só que quanto mais eu me aproximo de Deus, aí volta aquele processo que eu falei pra vocês, da santificação, de chegar perto do espelho. Quanto mais próximo eu tô de Cristo, mais a minha consciência mostra, fala, cara, eu já li isso aqui, que eu não posso fazer isso. Nossa, o Espírito Santo tá falando no meu coração que eu não posso fazer isso. E eu ouvi uma pregação na igreja sobre esse assunto, nossa, eu não posso fazer isso. Então, perceba como a consciência, ela precisa estar atrelada a mais alguma coisa para ela ter uma função efetiva na nossa vida. E aí, nós olhamos para todo esse conceito e olhamos como nós precisamos chegar em uma pessoa. Então, você tem um amigo seu, um conhecido seu, um irmão da igreja, um parente, e você está vendo que ele está caminhando rumo à perdição. Como você pode explicar para aquela pessoa que ela está errada? Lógico, com jeitinho. Você não vai chegar e falando, você vai para tal lugar. Não, não é assim. Você vai chegar com jeitinho, você vai explicar. Lembre-se, Cristo andava no meio de pecadores, falava sobre o reino de Deus, mas ele era uma pessoa amorosa. Então, para nós mostrarmos a verdade tem que ser mostrada. Não existe meio evangelho. Então, eu prego o evangelho integralmente. Então, Cristo vai voltar em poder e grande glória e você precisa aceitar Cristo Jesus para você ir para o reino dos céus. Como você vai fazer isso? E aí vem os métodos de uma forma para explicar, meu irmão, você está errando nesse aspecto? Por exemplo, meu irmão, estou percebendo aqui que você tem ali um profanado sábado, você não está trabalhando no sábado, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, vamos abrir a Bíblia, vou mostrar para você alguns aspectos, pegar o escrito de profecia, perceba, o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira, então você vai com jeito explicando, ensinando, mas você não vai distorcer a mensagem para que aquela pessoa fique na igreja, para que aquela pessoa aceite o evangelho. O sábado, é o quarto mandamento, precisa ser obedecido. Mas tem métodos, meios de você explicar para a pessoa sem utilizar o chicote da verdade. Eu sempre falo do chicote da verdade. Muitas pessoas usam a Bíblia como chicote da verdade. Vão lá, falam, pregam do jeito ríspido que acaba afastando a pessoa. Então, de vez aquela pessoa abrir o coração para o evangelho, ela endurece o coração para o evangelho. Vira um coração de pedra e pronto. O Espírito Santo não consegue mais agir no coração dela. Então, nós não podemos usar o chicote da verdade. Nós vamos utilizar a verdade com toda certeza, mas com métodos, meios de deixar o coração da pessoa preparado, aberto, para o Espírito Santo trabalhar no coração dela, para que o processo de justificação, santificação e glorificação ocorra na vida dela. Então, olhando para tudo isso, nós precisamos entender esses conceitos. E aí vem o ponto, nós não podemos dar desculpas, nós não podemos justificar, mas eu errei por causa disso. Não, acabou, você errou porque você é pecador. Então, busca Deus, busque o perdão, trabalhe no seu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar, que é o mais difícil, é nós sairmos do controle e deixarmos Deus assumir o controle da nossa vida. Muitas vezes nós brigamos com Deus porque nós não queremos liberar para Ele o controle da nossa vida. Nós falamos assim, Deus, controla a minha vida. Mas quando Deus vem controlar, a gente segura o volante e fica segurando e não deixa Deus controlar. Então, nós não estamos liberando para Deus cuidar de nós. Então, nós precisamos sair, falar assim, Pai, tá aqui o controle, tá aqui o volante da minha vida. Dirija da forma que você quiser. Pai, essa aqui é minha casa, organiza da forma que você quiser. Pai, tá aqui tudo, organiza pra mim. E você sai do controle, deixa Deus organizar e você segue os passos dele. Então ele vai à frente e você vai atrás. E não o contrário, não é você na frente puxando Deus. Não, é Deus que encaminha, é Deus que cuida, é Deus que guia você. E aí nós olhamos para todos esses conceitos, olhamos para o perdão, olhamos aqui para a purificação, para o arrependimento, e aí ocorre a expiação. Por quê? Eu me aproximo de Deus, eu entendo os conceitos, entendo tudo que nós conversamos essa semana e pronto, eu fui perdoado, eu fui expiado. Mas e se você não se sente dessa forma? Você foi até Deus, você pediu perdão, você se arrependeu verdadeiramente, mas você não sentiu que Deus te perdoou. Aqui que vem a coisa mais bonita da palavra de Deus. O perdão de Deus não depende de eu sentir que eu fui perdoado ou não. O perdão depende da promessa dele e não da minha promessa, não do meu sentimento. Então, Deus prometeu que se você se arrepender verdadeiramente,
Se você realmente sentir e for até ele pedindo perdão sincero, ele vai te perdoar, ponto final. E aqui vem até um segundo ponto que eu posso falar para vocês. Se nós não sentirmos, se nós somos até Deus, pedimos perdão sincero, se Deus nos perdoou e nós ficarmos remoendo aquilo, é porque nós estamos nos sentindo mais importante do que Deus. Nós estamos sendo juízes do verdadeiro juiz. Porque o julgamento de Deus não serve para mim, o perdão de Deus não serve para mim, eu vou ficar me remoendo. Então perceba, Deus disse que se você for até Ele e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Então não fique remoendo os sentimentos. Mas aqui é importante citar também que Deus não vai livrar a gente das consequências dos nossos erros, tá bom? O perdão Ele dá, mas a consequência dos nossos erros continua acontecendo. Lembra ali do ladrão da cruz. Ele sentiu o perdão, foi arrependido, mas Cristo não tirou ele da cruz. Ele sofreu a consequência da ação dele. Então aqui é importante. Nós não podemos ficar remoendo os sentimentos, mas a consequência das nossas ações erradas, nós temos que arcar com elas. Nós temos que assumir esses erros. Então eu espero que você tenha entendido bastante esse conceito de hoje, que você tenha se aprofundado, que você abra o seu coração para Deus, estude a palavra dele, ore bastante, estude Espírito de Profecia, converse com Deus, porque dessa forma o teu coração vai estar preparado, o seu cérebro, o seu ouvido vai estar mais disposto a ouvir aquilo que é certo e se afastar dos caminhos errados. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Agradecidos somos, pois essa manhã as suas misericórdias se renovaram mais uma vez para a nossa vida, Pai. Mais uma vez temos a oportunidade de buscar a tua bênção, Pai, de contemplar a tua face. Pai, nós estudamos hoje alguns aspectos que nos auxiliam a entender que nós estamos errados, meu Pai. Pai, que o Senhor trabalhe em nós, que tenhamos a vontade de estudar a Tua Palavra, meu Pai, de conversar com o Senhor, de irmos à igreja, meu Pai, de realmente compreendermos que nós estamos errados, que o nosso caminho está sendo um caminho de morte, não um caminho de vida, e que nós possamos sair deste caminho de morte, meu Pai, e caminharmos sentido ao caminho da vida, pois o Senhor morreu na cruz e o seu sangue nos livrou dessa condição terminal da morte, Pai. Mas nós temos a condição agora de alcançarmos a vida eterna através dos seus méritos, meu Pai. Também, Pai, nos auxilia a falarmos com as outras pessoas para explicar o que é a verdade, mas sem utilizar o chicote da verdade, utilizando os mesmos métodos que o Senhor ensinou de explicar sobre o reino dos céus, de uma forma que aquela pessoa possa compreender e estar com o coração preparado para que o Senhor faça boa obra nela, Pai. E o mais importante, quando nós erramos, que, Pai, nós não sejamos uns juízes do Senhor, Pai, que nós possamos realmente nos arrepender, buscar o Teu perdão e aceitá-lo, Pai, sem ficar remoendo o passado. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, meu Pai, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!